Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Ô Petralas, eu trabalhei 6 anos na Federação de Futebol e é indiscutível, e já falei isso, inclusive na entrevista que eu dei ao grande Hugo Carneiro, eu não dou entrevista, mas para o companheiro nosso a gente tem que dar, né? E eu dei para o Carneiro, do Matão do Sul, que o Cesário faz a gestão que os clubes querem. Desde que ele assumiu em 98, ele tem feito o futebol para os clubes. Me parece que quando ele entregar o cargo ou deixar o cargo de presidente da federação, o maior legado que ele vai ficar é que vários clubes foram campeões, menos os da capital. Eu me lembro que você, numa entrevista, num dos momentos que você pensou em deixar o cargo de presidente do Operário, e culminou, inclusive, com o fato da desclassificação para o Comercial por um erro do Operário, você disse que o Operário não aceitaria mais coronelismos da Federação de Futebol. No seu entendimento, poderia a federação ter avisado. Eu queria que você falasse da sua relação com o Cesário, se o Cesário, de fato, faz a gestão que você entende que é boa para o futebol e boa para o Operário, e se o Operário, através de você, votou no Cesário para a continuidade do trabalho. Primeiro, aquela questão contra o Comercial foi, mais uma vez, a questão dos cartões, né? Eu estou nas cadeiras assistindo o jogo no Morenão e eu vejo o Emerson, acho que é o Emerson, na cadeira, e eu falo, mas você não está no jogo? Ele falou, não, me tiraram porque parece que eu não posso jogar. E eu fui procurar me inteirar. E aí me informaram que o Emerson já havia jogado um jogo anterior com 3 amarelos. Nós havíamos ganho do Comercial, me parece, de 1-0, e jogávamos pelo empate, tanto que deu empate, acho que esse segundo Podia jogo. perder por um gol de diferença. Exatamente. E aí, eu me lembro, esse episódio foi bastante desgastante para a saúde da gente. Eu fui para uma reunião na federação, e de um arbitral, acho que do ano seguinte, e eu pedi para que todos os funcionários viessem até a sala de reunião, onde estava tendo a reunião, e eu falei em altos e bons sons, né? Quem estava lá presente era o Anderson e o Coronel Duarte, que ficou até às 17 horas, depois ele precisou sair. A reunião normalmente se estende, porque é o grande momento que os dirigentes se encontram, né? E eu pedi para informar os funcionários de que eles só estão trabalhando numa federação onde tem clubes. Se não houvessem os clubes, não tinha por que ter a federação. Mas de uma forma muito dura, muito ríspida. Eu lembro que eu tive até uma contratura muscular na questão das costas, na coluna, né? E eu citava muito isso. Por que a CBF e as federações, não só exclusivamente Mato Grosso do Sul, por que não auxilia com a informação no sistema, né, onde você tem um site, atletas com cartões, não custa. Ou se você vai fazer a pré-escala, o atleta, isso é dentro da gestão web da CBF, o atleta não aceita o nome dele ser arrastado para uma pré-escala, sabe? É investimento mínimo, é projeto de um programa de um computador, né? Que isso poderia ser feito. Foi uma crítica muito, eu não vou dizer dura, porque merecedora. Se precisar, né? O Rodrigo faz, desenvolve o software. Então, a DGEC lá pode fazer. Agora, eu penso assim, essa é a questão do jogo lá com o Comercial. Votei no Cesário, a última eleição. Me parece que esse mandato que começou agora, que vai até 2027, né? Acho que é o último mandato dele, né, na ordem de eleição e reeleição. Mas eu converso muito, Tiago, na possibilidade de se mudar a forma de fazer, sabe? Não é o estadual só, sabe? Aquela questão que a gente coloca aqui da arbitragem não conversar, de você chamar um árbitro para dar uma palestra, e o cara vem de uma forma muito cansativa, que o segundo elemento, que não sei o quê. Aqui não tem VAR. Sabe, que uma final, que a federação pudesse auxiliar os clubes e trouxesse um VAR, que a federação fizesse debate entre os dirigentes, com um supervisor, com um diretor de futebol, quem sabe com um capitão, fora da época do campeonato, onde as regras pudessem ser debatidas, discutidas, né? Eu, por exemplo, essa forma de jogar por 2 empates, ninguém passou despercebido, mas não tem. O benefício de jogar é fazer a segunda em casa. Entendeu? O resto é ganhar o jogo. Então, o Cesário é uma excelente pessoa, no meu modo de ver, né? E toda vez eu falo, eu não estou advogando a favor do Cesário. Eu estou advogando pelo que eu vivo lá.
né? Talvez fosse bem pior se o Cesário não estivesse na federação. Mas agora, aí é por culpa dos clubes? Essa frase sua, seria pior se o Cesário não estivesse lá. Eu digo isso porque trabalhei lá e sei o que ele faz e tem feito diariamente pelos clubes. Mas aí a culpa não é dos clubes que deram muito poder ao Cesário? Eu ia concluir exatamente falando a respeito dos clubes. Não são só os clubes que votam na federação, né? Existem as ligas, enfim. Mas eu não quero discutir o processo eleitoral. Eu só penso que precisa de gente preparada. E perdemos um recentemente que era preparadíssimo, que era o João Félix, né? Isso aí, para nós, dirigentes, é uma perda. Primeiro, como pessoa, que eu conhecia o Félix fora do futebol, né? Nós temos amigos em comum, como o vereador Alírio, lá em Chapadão. Está aí o Carreirinha aqui, que é um filho que ficou órfão do Félix, né? Mas ele fala do tratamento que o Félix dava, não só para ele, para essas meninas da UCDB. E é uma pessoa muito ímpar. E tinha embates calorosos comigo. Sim. Mas sempre pelo lado da lógica correta, né? Então, acho que essa é a busca que a federação precisa. Eu vou dar um exemplo aqui, rapidinho, do que aconteceu recentemente. Vai começar o Sub-20. Vocês vão mandar o jogo aonde? No Sene. Não, vai ter 5 times mandando o jogo no Sene. Olha, se tiver um calendário que atenda, poucos lugares que Campo Grande tem para ofertar para os filiados de Campo Grande. Então, nós temos o VEC, que é de Vitória, o Vitória aqui próximo, no Estrela do Sul, o Comercial, que não sei se está em Jaraguari, hoje jogou nas Moreninhas, o Náutico, o Grêmio Santo Antônio, com o Fernando, o Náutico com o Júlio, o ABC com o Fabinho e o Operário. Conseguimos 2 datas, levamos para Terenos para não conflitar com a agenda do Sene. Aí vem as fotos do Sene, vistoriado pelo professor Marcos Tavares, vaso sujo, porta quebrada, trave com problema, portão de entrada, só coisas negativas. Olha, não é que a federação tem que olhar isso antes, mas você tem um calendário das competições, já diga para o clube, olha, daqui 3 meses vai começar, 3 meses, não é 30 dias. Né? Sabe por que teve jogo no Sene? Porque o Lennon, juntamente com o Estevão, com o Júlio, com o Fernando, e tem mais um, Fernando, Júlio... Fabinho. Nós 4 resolvemos assumir uma despesa, e o Lennon, que é o responsável lá pelo Sene, fez. Está um brinco, só o gramado, que está um pouco judiado, porque é época da seca agora, mas o resto arrumou tudo. Limpou vasos, trocou fechadura, colocou iluminação, a parte da imprensa colocou energia, arrumou o banheiro, colocou água potável. Está lá o Sene. Aí você vai lá no Estrela do Sul, rapaz, com todo respeito, aquilo parece um coxo, né? Aí você vai jogar lá em Dois Irmãos, no campo do C-Inter, o Fabinho postou esses dias no grupo do Sub-20, troca 6 jogadores, sai para fora, aí entra mais 6 para trocar de uniforme. Então, por que esse rigor só com os clubes de Campo Grande, sabe? Ninguém está pedindo aqui para ser melhor. Eu só acho que a própria federação tem que parar de agir como cobrança, né? Se fosse realmente uma coisa que não dá para resolver, aí tipo assim, você se vira. Tá aí outro problema que eu vou te passar agora, Thiago. Dia 22 de julho é a última rodada do Brasileiro, Campeonato Brasileiro Série D. O Operário joga com Ferroviária do Araraquara. E aí não é culpa da federação, nós conseguimos viabilizar junto com a prefeitura, a prefeita Adriane, que eu não tenho liberdade de falar aqui em nome dela, não tenho ligação política nenhuma com ela, foi mais homem do que muitos homens que passaram na prefeitura. Em 5 dias, ela colocou iluminação no Jacques da Luz. É precária? Eu acho que é. É suficiente? Não. Dá para jogar? Dá. Colocou, acho que melhorou a internet lá para vocês, da imprensa. Melhorou, né, Rodrigo? Demais. Então. Não tinha nada? Exatamente. Então, assim, uma mulher que pela primeira vez vira prefeita de uma cidade que tem mais vontade que muitos que passaram, que se diziam futebolístico, desportivo, jogador, metido a jogar, nunca ninguém ajudou ninguém, né? O que eu penso? A federação tem que ser um instrumento para caminhar com os clubes. Se é o Operário, vai ser o Costa Rica, a federação tem que estar junto com o seu representante. Vou dar um parentezinho rápido. Está jogando Anápolis e Real Noroeste, me parece, do Espírito Santo. Valendo o ranking
Correto. A Federação Goiana entra no vestiário e anuncia um prêmio para o time representante do Estado, se vencer o representante do Espírito Santo. Aqui ninguém pensa sobre isso. Não é, Você acha que faz falta o presidente estar no estádio, o presidente da federação? Eu acho que alguém da federação precisa estar, porque talvez é humanamente impossível dele estar em todos. Mas que a gente possa fazer de uma forma independente, e aí quando você entra naquela questão de cursos, onde o próprio dirigente que trabalha dentro com as competições, eu honestamente, eu concordo com você. Eu acho que, por mais que não tenha nada errado, não é salutar esse tipo de raciocínio, né? Você está concorrendo com o seu próprio produto. Então, eu honestamente aqui não estou fazendo crítica pessoal ao professor Marcos Tavares. Eu só penso que aí o presidente Cesário precisava presidir nessa hora, né? E não só nessa questão de competições paralelas feita por alguém da própria federação. Até eu tive uma situação com você, quero aqui pedir uma retratação para que eu possa me justificar. Eu não pedi para tirar você, eu só disse que, da federação, eu só disse que não é possível que a gente dê entrada no protocolo e aí todo mundo naquela sala da frente fica sabendo do expediente e rapidamente todo mundo sabe, menos a federação não conseguia dar de forma oficiosa os resultados. Foi o que a gente questionou. Aí levaram para o outro lado, aproveitaram a situação e você sabe aí do que eu estou falando. Quero até pedir desculpa se eu dei a entender de outra forma. Agora, que efetivamente o presidente Cesário precisa avançar, precisa. Se está cansado e precisa de ajuda, eu me ofereço para ajudar, sabe? Mas por que a sua escolha de mantê-lo? Porque eu ouvi do Tony que não... Quem seria outra opção? Aí surgiu na época Paulo Teles, mas não está habilitado para que pudesse Você acha que essa turma da UEFA pode ser uma... Porque essa turma da UEFA está entrando via portuguesa com este intuito. É o que nos chega. Eu ouvi esse comentário. Você acha eu converso que é uma muito saída? abertamente com o Cesário, sabe? Eu converso muito aberto. Eu penso que eles têm propósitos políticos e sei que não é fácil falar vamos ganhar a Série B, a Série A, ir para o Brasileiro. Não é assim, entendeu? Eu vejo a luta do Nelson aqui no dia a dia, quando ele fala nós temos que ir para a Série C. E o nosso desespero, principalmente do Nelson, que hoje é o nosso líder aí, né, é que a gente possa passar essas ondas fortes, que são as primeiras ondas, para que depois possa pegar um mar mais calmo. E se nós não fizermos isso, com a ajuda do município, com a ajuda do Estado, com o incentivo da federação, né, sabe? E outra, Tiago, eu mostrei as fotos para você recentemente, eu fui em Cascavel, o cara me coloca numa tribuna, e eu não sou o presidente hoje, mas nessa fui eu que fui. Né, os meninos trabalhando e na transmissão e eu tendo que atender. E tive o prazer de conhecer o filho do finado Paulinho, beleza? Né, o nosso Paulinho, lateral direito. E nós ficamos conversando, ele dizendo, olha, esse 10 seu é diferente, gostou do Fernandinho. Então não é possível que o cara lá fora está vendo um time bom e a nossa torcida aqui está denegrindo. Um time que não dá para concorrer com os outros orçamentos. Nós somos 30% do orçamento do Cascavel. Nós somos 30% do orçamento do Maringá. Aí você vai para um estádio e o cara coloca um container com água, um coquetel de salgado, de doce. A gente chega aqui e coloca o cara debaixo do sol da Moreninha, sem nenhuma cobertura, com um banheiro químico. E aí, às vezes, o time não está tão bem, a torcida visitante vem e fica junto com a diretoria. Isso aconteceu recentemente, eu não me lembro se foi o 15, não sei se foi o 15 ou foi a Inter, acho que foi a Inter. Né? Foi a Inter, né, Rodrigo? Então, é um risco muito grande. Porque nós nem nos preocupamos com isso. A torcida vai ficar lá, o visitante. E o visitante estava justamente onde estava a diretoria do time que eles estavam brigados. Né? Quase que deu problema lá. Mas aí eu saindo agradecendo a questão da prefeitura. Aí você parte para o outro lado. Campo Grande não tem campo. O Operário treina hoje no CISEP, graças à prefeitura que nos autoriza, e no campo em terrenos. Né? A federação pode ajudar? A federação está construindo, me parece, um legado que foi deixado pela Copa, alguma coisa assim, que um dia desse vai chegar a ter um campo aí, talvez vai poder atender o seu representante numa competição nacional. Hoje ainda não acontece. A busca nossa do Operário, hoje eu conversei muito com o Nelson sobre isso, é conseguir uma área, tirar o Operário de dentro do IP, onde ele possa ter um local administrativo, com alojamento, com campo de treinamento, tudo centralizado.
A mesma forma eu penso a federação. A federação tem que pensar o futebol. Outra crítica assim que possa ser melhorada. CBF abre meio-dia, aqui abre 13 horas. Fecha às 5. 5 já é 6 na CBF. Então essa 1 hora ajuda a gente. Quando eu estava na correria de inscrever atleta, chegava lá às 5 horas, o Cesário falou, pô, você está que nem o Tony Vieira, aparece aqui às 5 horas da tarde. Mas não é, você está no treino. Aquele horário que ela abre, se ela começa um expediente 1 hora antes, eu não digo nem encerrar 1 hora depois, mas se começasse 1 hora antes de ir para o treino, você já dava entrada nos documentos. Então tem algumas coisinhas, um detalhe pequeno, sabe? É dar atenção para que a gente possa discutir o que é possível melhorar. Sobre a eleição que o Thiago colocou aqui. Deixa eu só fazer uma perguntinha antes. Vamos lá. Só para a gente não perder o assunto. Você não acha, a impressão que eu tenho, que o pessoal da federação acha que a federação existe para... Está invertido. Não, que os clubes existem por conta da federação? Esse papel é o inverso, né? Que teria que ser o inverso. Os clubes se organizam e criam uma entidade que é a federação, como estão fazendo agora com a Liga. Hoje está invertido aqui no Mato Grosso do Sul? Tá. Eu critiquei sobre isso, falei que, na verdade, a federação tem que existir em função dos clubes, não os clubes tocar em função da federação. Né? Sim. É lógico que nós temos uma dificuldade, aqui não é aliviando para o lado do Cesário, mas sendo justo, quando você faz times de cidade contra cidade, como era o SBT, né, que tinha todo domingo cidade contra cidade, Correto. você fica, um ano vai ter, o prefeito é esse, no outro mandato o prefeito muda, o cara não gosta de futebol. Mas você não acha que o problema todo mundo grita só quando é prejudicado? E aí eu tenho feito várias críticas ao departamento de competição. Porque todo ano tem problema de mas você sabe por quê? irregular. Porque nós não temos o hábito de ter uma competição no primeiro semestre e nem que seja um torneio menor no segundo semestre. Você acha que a continuidade minimiza isso? O exercício vai nos levar ao êxito. Certo. Entendeu? Você não é um bom goleiro porque você é um bom goleiro. Você é um bom goleiro porque você se mantém em forma e treina para isso. Entendeu? Então, eu penso que... Nos dois casos, você culpa a federação. No caso, Eduardo Arroz, que quase levou o Operário ao rebaixamento, porque se é feita a denúncia em tempo hábil, acabou prescrevendo, né? A SERC sabia, inclusive, o João Félix falou, a SERC caiu, e aquele ano a SERC caiu, ele assumiu que a culpa foi dele. E no demorou para agir, né? Demorou para agir. E no caso do Emerson, você entende que os dois casos teve papel direto da federação que deveria ter informado? Porque, veja bem, cara, um jogo, muda tudo. O Arroz, o Eduardo Arroz jogou o campeonato inteiro. E se o Eduardo Arroz joga um jogo e a federação denuncia, olha, o Operário jogou irregular. Perde 6 pontos, está tudo certo. Evitaria o rebaixamento. Está aí o novo. Está nessa situação para ser julgado semana que vem. Na minha ótica, o rebaixamento é inevitável. Sim, eu entendo dessa forma também. A não ser que o tribunal ache uma legislação que não está no CBJD. Eu entendo que a federação, o departamento de competição não fiscaliza, tampouco o TJD. É óbvio que o Operário tem a falha dele. E eu queria, inclusive, que você falasse dessa falha depois. Mas você entende que a federação deveria, num primeiro ato, informar o clube que alguém não poderia jogar ou denunciar de imediato? Eu acho que a denúncia ela pode ser evitada, sabe, Thiago? Mas se o sistema dispõe um instrumento que você possa efetivamente ter noção, naquela época talvez não tivesse a pré-súmula, né? Se tiver condição de você analisar, e ele vai aparecer em vermelho, ou ele não vai permitir arrastar esse atleta, eu acho que na época do Arroz não tinha ainda essa sistemática. Não tinha. Né? E o Operário deveria ter sido rebaixado, só não foi por conta dormiram, né? A justiça tem uma frase muito célebre da questão do latim aí, né? Não tem o benefício da justiça quem dorme. Quem que era o responsável naquela época do Operário a cuidar dessa não parte? Tinha. Nós éramos assim entusiastas, eu não me lembro o ano. E 2017, o ano que caiu naqueles 10 minutos para o Corumbaense, que foi um negócio inacreditável no Morenão. Exatamente. Eu lembro que fui me aconselhar e todo mundo falou, Estevam, não tem jeito, vai ser rebaixado. Sim. Viu? É uma recordação da época, porque o que aconteceu? O Eduardo Arroz,
ele não foi... A suspensão dele era do ano anterior. Do 7 de setembro, da Do 7 de confusão setembro. exatamente com o Operário no jogo que o Operário foi eliminado. E a gente não tinha o costume de fazer essa checagem na pré-temporada em relação à suspensão de atletas. Então, ele foi contratado, já veio suspenso, né, e não foi feita essa checagem Correto. que agora, que a partir de 2018 virou praxe Sim. no Operário, todo mundo é checado para ver se tem Não, condição de e jogo. os outros clubes, Endrigo, a partir daquele exemplo lá, todos começaram a pedir, e agora o tribunal se coloca de forma muito rápida. Por nada consta. Correto. Ou se consta também. Sim, sim. Como nós fizemos agora, recentemente, com Alex Travasso e Felipe, né? Felipe, na competição nacional. E aí nós provamos que eles já cumpriram os jogos. Só que alguém tem que pedir a baixa disso. Correto. Né? E os clubes talvez não tenham esse conhecimento. Agora, a questão do arroz foi isso que o Endrigo acrescentou aqui. Agora, do Emerson, a gente sabe que realmente nós comemos barriga. 2017 ainda não tinha esse preparo, sabe? Eu quero aproveitar o fato do Emerson, até aproveitando que o Caio retornou, porque a pergunta envolve exatamente o Caio. Todo mundo sabe que o Caio está há um bom tempo na comissão técnica do Operário. A informação que nos chegou é que houve uma interpretação equivocada do cartão do Emerson. Era o Caio que cuidava dessa parte para a comissão técnica do Glauber, e eu queria que você falasse sobre o trabalho do Caio. Muitos torcedores dizem que o Caio tem muita influência na indicação de jogadores, na indicação de treinadores. Queria que você falasse como foi o seu trabalho com o Caio, porque houve uma cobrança exacerbada, até porque o presidente já falou, auxiliador, que a sua esposa ajuda demais na questão administrativa do clube, e o Caio também, assim, o enteado, trabalha na direção, na comissão técnica do Operário. Só fazendo um parênteses, o Caio teve recentemente no Glória, no Rio Grande do Sul, no Anápolis, agora estava pronto para ir para o Brasiliense, né, e aí o convite do Nelson para que ele ficasse essa temporada. O Caio é um menino estudado. Profissional do futebol. Não tenha dúvida. E a profissão dele, ele é analista de desempenho, né? Tanto que nós tivemos uma competição, acho que foi 2022, que eu e o Edgar, era meu vice de futebol, e a gente conseguiu, o Edgar até que pagou do bolso dele, uma assessoria do Caio para que nos apresentasse uma lista de 100 atletas, 3 por posições, no mínimo, né? E muitos deles outros vieram este ano, mas o conhecimento do Caio é incontestável. Se a torcida não conhece, a gente quer convidar para que eles venham conhecer, tem uma impressão errada, né? Falar, é o filho do presidente, isso nunca existiu. Eu lembro de um fato que o Chiquinho Lima era treinador e faltou um jogador para completar o treino, acho que no Dalpiaça. Eu falei, peraí, se for urgente, eu vou pedir para o meu guri lá. E o Caio foi lá, quando voltou, o Chiquinho falou, presidente, o senhor tem que escrever esse menino. Eu falei, não, ele vai pagar o preço de ser filho do presidente. Então, se tem um cara que é caxia com isso, antes do próprio Caio, que ele é muito profissional, sou eu. Eu não acho que não tem como acobertar situações erradas. A do arroz é bem diferente do Emerson. O Emerson, a gente descuidou de não controlar. O arroz não, ele veio com uma herança, como o Endrigo colocou, de uma outra competição. E aí o clube tinha que solicitar no TJD, como nós fazemos, né? Agora, depois de ter apanhado e sofrido no bom sentido, a gente percebeu que tem que fazer isso habitualmente, pedir a certidão. E o do Emerson a gente descuidou. O que eu reclamei na situação do Emerson? Pô, se está lá o Tavares na beira da pista, está vendo que o jogador vai entrar, já avisa, cara. Não é porque é o Operário. Quem é que ganha com uma indicação para prejudicar um clube? Não tem como, pode ser qualquer clube. Pode ser o Operarinho, carinhosamente chamado, hoje lá em Carapó, né? Pode ser o SET, qualquer clube, né? A própria SERC. Nós não vamos aqui assinar coisas erradas. Mas se puder evitar, quem que quer ganhar ponto por causa de jogador errado? Não tem sentido. O futebol é jogado dentro das 4 linhas, né? Então, eu penso que essa situação, se tiver um simples sistema, né, de informação, até no início, todo mundo apresenta os nomes, faz uma checagem e entrega. Está aqui, ó, isso aqui foi punido assim, assim, assado. Então, são coisas que precisam evoluir. Honestamente, eu penso que aí nós temos que andar com a velocidade do mundo e não com a velocidade da gente. Esse dia eu ouvi da auxiliadora uma coisa que eu fiquei pensando, né? Eu querendo discutir com os jovens, ela falou, mas peraí, o seu mundo, teoricamente, já foi. Hoje é o mundo desses jovens. Hoje eles estão pensando desse jeito, né?
como diz o humorista, né? Hoje não tem mais bagual, né? Não tem mais bagual. Então, a gurizada hoje são Nutella. Vai fazer o quê? Você vai para uma categoria de base, o cara não sabe posicionar um pé de apoio. Cuidado que você vai ser cancelado. Não é? Então, eu vejo assim, honestamente, Tiago, tem como evoluir, sabe? Eu não sei se o governador Rido teria esse perfil estadista que Esse nós negócio precisamos. de intervenção, CPI, isso eu não acredito, porque nós já tivemos Delcídio do Amaral. Desculpa Não falar de acredito, político, eu acredito tá? não. Eu acredito O que Corumbaianos, quando foi punido o Vendramini, né? Vamos fazer uma o CPI. O Delcídio, quando seria candidato a governador, uma CPI na federação. Vira e mexe, tem essa resenha. E é bom a gente deixar bem claro que eu que bato... Eu não questiono prestação de contas, que eu vou tocar na sequência do assunto. Não questiono. Não tenho capacidade porque não sou contador. Mas a Federação de Futebol presta conta religiosamente. O Operário atrasou um pouquinho na temporada, mas está lá no site do Operário, está lá no site da Federação Comercial União. Se alguém presta conta e consegue os recursos, né, Petravas, é a Federação de Futebol com suas contas. Não tenha dúvida. A prestação de contas da federação é muito exemplar, feita até por o doutor Odácio, que é um auditor renomado, que coincidentemente é o do Operário, né? E teve um arbitral que, desculpa a palavra, literalmente cagou na cabeça de todo mundo, porque tinha prestação de conta em folha de jornal, né? É que a legislação é muito dura, né? E os dirigentes não têm noção do que é um tal de e-social e registro em carteira digital, né? Essas coisas são coisas novas, como diz a auxiliadora. Futebol está muito sofisticado, né? Exatamente. Foi como a auxiliadora falou, é o mundo atual, você que precisa evoluir. Mas eu vejo assim, nunca questionei a questão financeira, pelo contrário, sabe? O Cesário, quando pode, ele ajuda todos os clubes, lógico. Esse negócio de CPI para você, então, é jogar para a torcida. Para mim, não penso nisso, não. Eu só penso assim, honestamente, Tiago, e gostaria que o presidente Cesário estivesse nos vendo, talvez não ao vivo, né, porque pelo avançar do horário, mas depois gravado, ele vai conseguir ouvir. Talvez o Tiago vai fazer um corte e mandar Vou fazer um corte e mandar para ele, pode deixar. Precisa refletir, sabe? O sucessor do Cesário precisa ter, lógico, a responsabilidade que o Cesário tem, mas com a mentalidade de alguém que ainda tem um espaço para que você possa não vir com Winchester é do meu tempo, né? Com a CPU ainda cheia, sabe? Nós temos que ter espaço para pensar coisas novas. E eu não sei, honestamente, no meio dos colegas dirigentes, a gente precisa buscar, porque hoje a condição para ser candidato tem que ter sido presidente de clube. Sim. Né? Então, aí não sei, honestamente, todo mundo diz, Estevam, você tem que ser temos candidato. O Ítalo Milhomem, que é oposição, pleiteia, né? Vez por outra pleiteia. Alguém falou uma vez em Ilie, o próprio Félix, eu concordo contigo, seria um nome. O seu nome também é ventilado, está nos seus planos de vida ou não? Foi muito boa a pergunta. Acho que isso aí a gente precisa falar. Penso que o Cesário, se estiver assim, num momento bem tranquilo, que não tenha pressão externa, ou interna. Ou interna, né? Precisa refletir quem é que pode, na verdade, colaborar com dar sequência. Porque a pior coisa que tem, sabe, Tiago, você indicar um sucessor e esse sucessor levar ao insucesso, sendo que você entregou com sucesso. Entendeu? Talvez essa é a minha preocupação, é a preocupação de todo mundo que faz a indicação. Felizmente, eu vejo aqui na situação do Operário a indicação do Nelson como muito competente, muito esperançosa. Mas você acha que pode piorar dependendo do sucessor? Da Federação de Futebol? Se nós não tivermos a pessoa certa, vai afundar de vez. Para que lado, por exemplo? O que o Petralas tem medo que possa ocorrer? Eu acho que o tratamento com o dirigente já começa por aí, sabe? E você não tem que tratar, e a pergunta do Endrigo agora vem muito pertinente, né? Associar esse raciocínio. Como é que você vai tratar um dirigente que forma, teoricamente, o seu núcleo, para você ser uma federação, como se ele fosse, não vou dizer capacho, entendeu? Mas que ele não fosse ouvido, né? Que ele não fosse preparado, que ele não fosse treinado. Porque só agir, o estádio está ruim, o vaso está quebrado, o portão está quebrado, coisa mais fácil que tem. Entendeu? Eu vou com o meu carro, faço as fotos. A questão não é essa, cara. Então está muito claro que para você o Tavares não tem condição de ser presidente da federação. Não só ele. Tem muitos que estão nessa pretensão. E eu posso até me incluir, que hoje talvez eu não tivesse. Agora, eu não corro do pau. Se precisar de mim lá para ajudar, eu vou para lá. Entendeu? Eu acho que a gente tem que colaborar. E quero aqui, se for o caso, me comprometer em poder ser um nome desse, que o Cesário possa vir lá e falar, preciso que você continue. Eu estou à disposição. Agora, não vou entrar com inimizade contra um, contra outro.
né? A gente tem que entender que do jeito que está, se dividir, acaba. Era mais ou menos o Operário de 2014. Né? E a crítica não é localizada à figura do Cesário. É a figura do futebol sul-mato-grossense, e aí a CBF precisa reconhecer que precisa ter pelo menos mais um representante nessa vaga do Campeonato Brasileiro, né? Até pelo que o Mato Grosso do Sul já mostrou que foi. Né? Então, e esse presidente da CBF, eu tenho muita esperança nele. Edinaldo mostra de uma habilidade, baiano, né? De uma habilidade que eu me surpreendi o dia que ele falou que ia começar a atender os clubes da Série D, que nunca era atendido. Era repassado um valor e esquecia. Né? Então, eu penso assim, em dias melhores, quero me colocar à disposição no que eu puder ajudar. Já discuti no bom sentido com o Endrigo e o Rodrigo para que nós possamos, de repente, fazer um café da manhã, um chá da tarde com a imprensa, sei lá, achar um... Porque vocês detêm o conhecimento. Honestamente, não estou aqui jogando flores. Vocês estão em todos os jogos e você busca os jogos aí com data, com detalhe, que o próprio dirigente às vezes não lembra. Entendeu? Então aqui o jogador vai e o jogador volta. O jogador vai e nunca mais volta. Mas o clube está aqui. Né? Quando eu falo do sentimento do Comercial ter sido rebaixado, a gente sentiu. Porque Campo Grande, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar, com todo respeito, contra a Portuguesa, contra o Novo, em Cidrolândia, nós vamos jogar com o ABC e que mais? O Náutico, né? Subir, o Náutico. Sim. Então, mas assim, aí eu falo, onde que está a rivalidade disso, cara? Nós precisamos, sabe, urgentemente, ou quem sabe, Thiago, a gente lança aqui a ideia, traz um campeonato único, põe todo mundo num bolo só, entendeu? Ah, esse negócio de regionalizar. Não tem mais jeito, cara. Se você quiser fazer futebol, você vai ter que gastar, né? Não se faz mais sem recurso. Você acha que as ideias que você tem, e eu acompanhei na época que você era presidente, são rejeitadas porque o pessoal acha que o Operário joga sozinho, uma certa arrogância? Não, eu acho que ela é rejeitada porque o cara não raciocina com a cabeça, ele raciocina com o bolso. Essa que é a verdade. Se você me coloca... E vou dar um exemplo. O dia que falaram assim, o Operário vai jogar com Naviraí, com Ivinhema, eu falei, cara, se você rachar renda comigo, eu vou... Porque você traz 10 pessoas aqui, eu levo 500 lá, no mínimo. Mas foi assim, de uma forma de querer pagar as despesas. Hoje eu falaria diferente. Coloque onde colocar, o time tem que ir. Entendeu? Se você está num quadro para ser disputado uma vaga para um brasileiro, uma competição profissional, cara, você tem que mais que entrar. E aí ficava naquela mesmice, Costa Rica, Chapadão... esse ano acho que entrou Coxim, né? Coxim, Rio Verde. Que é um gramado muito bom, não tem estrutura de acolher o torcedor, a própria imprensa. Né? Rio Verde ainda não entrou. Falei, vamos trazer Camapuã. Eu acho que dá para fazer um senhor num campeonato. Ah, vamos fazer o segundo turno. Então permite aqui. Vamos colocar o Operário B na Série B, o Comercial B, né? Os times que estão na Série A com o direito de ter uma vaga, sem ter o direito de ter o acesso, porque já está na A. O Operário defende, não sei agora com o Nelson, mas na sua gestão sempre defendeu que o estadual fosse contrário ao calendário nacional de televisão. Você continuou com esse pensamento? Infelizmente a TV acabou, né? Sim. Quem segurou a onda esse ano foram esses meninos que estão aqui. Foi ruim a TV Morena sair? Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu acho que... É mais um gol da Aparecidense? A última informação da TV Morena é trazer o torcedor aqui dizendo que tinha crise. E não tinha crise nada. Certo. Entendeu? E a penúltima, essa foi a última, e a penúltima foi na entrega da premiação, marcando para 4 horas da tarde, e aí a gente sofre, nós todos do futebol, sofremos crítica, dizendo que o Operário não prestigiou o evento, que não sei, o Operário estava naquele horário treinando. Está tendo rusga entre o Operário e a TV Morena? Não tem, mas eu acredito que um dirigente nosso hoje passa informação não muito correta. Para a TV Morena? Para a TV Morena. Correto. Foi o que estava junto aqui no dia que os torcedores vieram e comentando sobre crise. Né? Você acha que é importante se a TV voltasse, a TV Morena voltasse a transmitir? Não tenha dúvida. A gente sabe do trabalho, principalmente do diretor do Nicomedes, que a gente tem liberdade de conversar. Tentamos fazer com que o SBT entrasse nessa lacuna, sabe? Graças a Deus surgiu esses meninos com a Operário TV. E aí eu faço uma crítica aí à CBF na Série D. Não deixa transmitir, o torcedor fica sem informação e a empresa que adquiriu o direito não faz a transmissão e não permite. Quer dizer, nós estamos em 2023, cara. Permite pelo menos que a equipe tenha a sua TV própria e ela possa fazer pelo menos... Imagina se esses meninos não filmassem,
Como é que você vai colocar os detalhes do jogo, fazer os seus comentários? Apesar que está lá você, o Hugo, o Severo, sempre os mesmos, o Bezerra, né, que é meio campograndense, douradense, né, e aí o pessoal da TVE, a Eva, o próprio Elson. Então, se não é vocês, cara, não tem... Então, eu tive uma ideia antigamente, Ramon era vivo ainda, Ramon Cabreira, e ele foi uma vez, pediu uma carona, eles foram transmitir Rio Brilhante, não sei que jogo que era, eu fui no meu carro, foi o Ramon, foi o Cuecão, 2 que já nos deixaram, tinha mais não sei se era Roberto Miranda, E aí a gente conversando, eu falei, cara, mas vocês estão com dificuldade de ir, eu vou para lá assistir o jogo. Mas dá para levar aquele monte de cabo, né, que era aquele monte de fio. Não sei se hoje acho que usa isso, acho que não usa mais, né? Usa bem menos, né? Bem Antigamente menos. era muito cabo. Rapaz, mas era cabo demais. Aí eu falei, você sabe de uma coisa? Se eu tiver alguma vez eu tiver alguma condição de poder ajudar através da federação, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma van, entendeu? Para atender a imprensa, para ir no treino do Operário, vai num determinado dia, no outro dia vai no treino do Comercial, tentar o interior é mais perto, mais fácil. Você tem um município, mas Campo Grande, se você não pegar o menino do Media Max, do Campo Grande News, né, até do Capital News, do Correio do Estado, e não der esse incentivo, talvez eles não vão se ater que tem um futebol, porque são meninos novos, que não viram, com certeza, nada disso que está aqui, com essas fotos. Então, eu penso que são ideias simples, sabe, Thiago? Mas pô, tem que parar de ter preguiça de pensar, sabe? Não pode ter preguiça de pensar. Vem o dinheiro da CBF, mas eu vou gastar muito. Cara, está na chuva, tem que molhar. Se não é o governo, a gente sabe da importância do governo. Agora vai ficar só na história do governo? Vamos esperar a vaquinha cair no precipício? Você é a favor do dinheiro público no futebol? Da forma como está sendo aplicado no coletivo, sim. No profissional? No profissional. E na base? Eu acho que agora a Fundesport vem fazendo um trabalho do ano passado para cá, está ajudando, inclusive, acho que com a parte da arbitragem esse ano, mas a própria Fundesport tem, ela sim, fazer as competições, né, juntamente com a federação, né, não um dirigente de forma individual. Eu acho que a coisa tem que ter uma chancela de uma marca forte e que realmente vai poder arrastar. Ela está aqui, né, pertinho de mim aqui. Sim. Não, do outro lado, está para cá. Exatamente. Né? Então, você vê, olha as empresas que estão aqui. Hoje o Operário tem 3 patrocínios. Sim. Delta, Sanesul, 4, né? Greenplac e Gazin. Aí você vai olhar, os 4 sempre tiveram conosco. Né? Para o próximo ano tem uma conversa bem adiantada com o seu Mário da Gazin, que a gente, graças a Deus, goza de uma amizade com ele, né? E as pessoas que nos aproximam. Os outros pagam de uma vez e para, não tem como ficar pingando. Então tem que ter um planejamento, não a federação pôr dinheiro no clube, não o governo pôr dinheiro no clube, mas que a gente possa saber que tem uma garantia para uma competição, quem sabe a segunda competição que seja menor, Correto. mas que você tenha o exercício de continuidade, para que você chegue pelo menos a ter chance, e o Caio me falava isso acho que ontem, a respeito do Pelotas, que há 6 anos ele chega entre os primeiros disputando a vaga, Caxias, né? Corrigindo aqui, não é o Pelotas, no Rio Grande do Sul, o Caxias, chega pela 6ª vez e não consegue sair da D para a Série C. Então não é fácil, e aí eu falo que o torcedor tem direito de cobrar, mas primeiro, antes de cobrar, ele não pode ser analista de resultado, entendeu? Hoje ele é analista de resultado. Se ganhou, tá bom. Não importa se ganhou com pênalti, se ganhou roubado, não importa. Entendeu? Se perdeu, nada presta. É só olhar o gol que nós tomamos do Morrinho, lá na Moreninha, pela 2ª vez no Campeonato Brasileiro. Da outra vez foi contra a União do Rondonópolis, me parece. Isso. Né? E esse gol espírita que o cara pega de 100 pulos ali, numa bola quase no meio campo. Então, não é justificativa, sabe, Thiago? Eu tenho assim, uma visão muito clara de que a gente tenta fazer o melhor. Todos os jogos que tem horário previsto para as 16 horas nas Moreninhas, a auxiliadora monta a equipe por volta das 13 horas, a bilheteria já está aberta. Mas a gente aprendeu muito e as suas críticas nos colocaram numa situação melhor, porque a gente ia para o Morenão faltando 1 hora. E aquele Morenão, para descer de um lugar para ir no outro, é 2 dias. Sim.
É ruim para vocês da imprensa, para descer da cabine e para vir para a pista. Era fora de mão para nós, bilheteria num canto. Mas, enfim, hoje, como diz eu vou usar as palavras do Melchior aqui, lá de Costa Rica. Vocês são heróis de fazer futebol em Campo Grande, da forma como vocês fazem. Nada. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.